Olá, meu nome é Ariane Afonso. Sejam bem-vindos a mais um Pode Vir Aqui, especial Premium Sob Medida. E estou de frente com a Juliana Infanger. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Ari. Ela que é responsável por toda a administração da Premium Sob Medida de Vinhedo e de Jundiaí. É isso, né, Ju? Exatamente. Estou em linha de frente aqui com a equipe toda. E você é arquiteta por formação e já gostaria logo de cara de saber como que você iniciou a administração aqui da Premium Sob Medida. Sim, eu sou arquiteta, estou aí no mercado de construção mesmo, atendendo clientes muitos anos. E eu estava no momento de buscar novos desafios, né? Eu queria continuar no ramo da marcenaria, mas eu queria trazer novos desafios para a minha vida profissional e pessoal. E aí eu encarei o grande desafio mesmo, porque eu saí só da área comercial, que eu sempre atuei, e vim para uma área mais ampla, né? Eu tinha que dar conta do comercial, gestão da empresa, gestão da equipe. E aí eu aceitei esse desafio enorme. Enorme, mas muito bem sucedido, né? Sim, graças Você a está Deus. à frente da Premium aqui em Vinhedo, onde nós estamos, e tem também uma filial em Jundiaí. A filial é aqui em Vinhedo, na verdade, e a gente tem uma unidade, faz mais ou menos um ano, na cidade de Jundiaí. Mas toda a nossa base, nossa estrutura fica em Vinhedo. Ô, Ju, e quais foram até aqui os maiores aprendizados que você conciliou da sua formação, né, de arquitetura e com a gestão empresarial? Porque, querendo ou não, eu sei que na arquitetura a gente tem bastante, né, mexe com muitos números, enfim, mas você está na linha de frente, como você falou, como gestora. E aí difere bastante, né, da área de arquitetura. O que você Muito. aprendeu até aqui? Como que é esse aprendizado? Sim, porque a base do nosso ramo é a parte civil, né? A parte de obra, e isso eu domino, porque eu tenho muito tempo de experiência. E quando o cliente está aqui dentro, eu consigo até direcionar ele junto com essas questões de obra, né? Do que a gente precisa, de infraestrutura. Você tem essa visão ampla, né? Exatamente. Dos projetos, Exatamente. Mas eu acho que o grande desafio é unir todas as equipes, né? Desde o comercial até a equipe técnica, de lidar com todo mundo para que todo mundo fale a mesma linguagem, para a comunicação não falhar com a equipe interna, nem com os clientes, nem com os profissionais. Então, acho que o grande desafio é a gente ter essa equipe bem fortalecida e engajada, no sentido da comunicação. Lidar com pessoas realmente é um dos pontos mais difíceis, né, na administração empresarial, né, que é a Sim. gestão de pessoas, né? Sim. Mas isso você faz muito bem, porque a gente nota e sabe que aqui na Premium vocês estão em destaque na nossa região. E te parabenizo por isso, aí, por uma boa gestão. Isso é reflexo da boa gestão que você vem fazendo aí, desempenhando com toda a sua equipe. Sim, é um empenho realmente. É um empenho dentro e fora. Eu acho que quando a gente tem empenho dentro, as pessoas, os clientes, os profissionais fora conseguem enxergar. Sim, todo o reflete, esforço, né? que a gente faz. Exatamente. Ô, Ju, e tem algum mentor, ou alguma inspiração que te influenciou no seu jeito, na sua maneira de liderar? Eu acho que toda a minha trajetória, né, profissional, mesmo ela sendo negativa, eu acho que ela agrega muito conhecimento, né? Ela traz muita bagagem para a gente, do que é certo a ser feito e do que não é. Eu acho que tem mentores, no sentido de... Tem algumas pessoas de referência que me acompanham aqui, então a gente tem um gestor que dá treinamento, a gente tem um gestor que nos ajuda, né, um consultor na parte financeira, e eu vou buscar muito curso fora. Desde cursos mais técnicos do nosso setor, como cursos de atendimento. E cada curso que eu vou passando, cada aprendizado que eu vou tendo, isso vai fortalecendo o meu lado profissional. Então, é um pouquinho de cada coisa. Um Acho que é a pouquinho de cada junção coisa. disso tudo que vai fortalecendo a Juliana como profissional. E você está sempre, como você mesmo disse, buscando fora cursos, enfim, workshops, você está sempre se reciclando, né? Sempre. Com atualizada, com novos vocabulários, com as tendências, né, do mercado e até de gestão de pessoas. Exatamente, que é o ponto-chave, né? Você tem que lidar bem com essa equipe para o resto todo funcionar, né? E eles têm que ser o porta-voz, né? Então, a gente encabeça toda a situação, depois a gente transmite para a equipe e eles são o porta-voz disso que chega até o final na casa do cliente depois. Com a entrega da casa, com a entrega da marcenaria montada. A Premium Sob Medida é referência em Vinhedo e região. E eu gostaria de saber qual que é o diferencial da empresa no mercado de móveis sob medida.
Eu acho que tem vários pontos que favorecem, né, essa corrente do bem que eu falo, que são as indicações de cliente. Mas eu acho que a parte de conhecimento técnico, de você entender o que o seu cliente quer, mas principalmente na parte de pós-venda. A gente entende que a gente colhe muito ali na frente se fizer uma boa entrega, né? E a boa entrega não significa que nós somos perfeitos em tudo. É fazer uma boa entrega numa assistência, eu tenho que voltar na obra, eu tenho uma peça para trocar, é deixar o cliente ciente. Então, a gente está, acho que 99% do tempo voltado para a entrega, porque dali a gente entende, ali a gente vai ter uma outra indicação, eu vou ter um outro cliente, eu vou ter um ambiente a mais para ser vendido. E eu cumpro muito esse papel, né? A gente tem uma equipe de supervisão de montagem, de montador, mas tem coisas que eu vou até o final, ligo para o cliente, olha, como que tá? Eu tenho isso para resolver, a solução vai ser essa. Então, porque tem muitas lojas hoje, né? Tem muitos marceneiros hoje que fazem o que a gente faz aqui. Mas o nosso olhar é voltado muito para o pós-venda e eu acredito que isso é um super diferencial. Eu acredito também que o pós-venda, muito pelo contrário do que as pessoas, né, e as outras empresas negligenciam, né? Sim. O pós-venda pensa, já vendi, vou para o próximo. E não dão muito crédito para isso. E, ao contrário de vocês, né? Vocês colocam 90% da energia no pós-venda. Exatamente. Que é o mais importante mesmo, que é de lá que sairão outras indicações, sairão novos clientes, ou até mesmo a venda para o mesmo cliente. Exatamente. E aqui a gente pontua várias vezes com o cliente, né? O móvel é que nem carro. Então, você vai lá, você montou o móvel, aí você vai colocando as coisas. Vou encher minha gaveta, colocar coisas na prateleira. Os móveis vão se acomodando com o tempo. Aí eu falo para o cliente, você não para fazer a manutenção do seu carro, a revisão? Os móveis também precisam. Então, tem essa comunicação clara com a loja, não deixe estragar alguma coisa para entrar em contato e solicitar para a gente um serviço. A gente está aqui para isso, a gente dá esse acompanhamento. Então, acho que o ponto-chave é esse. É verdade, é importantíssimo esse pós, e vocês fazem, mais uma vez, com muita excelência. Parabéns por isso. E como que vocês equilibram a inovação com a tradição no atendimento ao cliente? Você sabe que a gente tem várias tendências, né? Tem muita feira no nosso mercado, tem feira fora do país, feira dentro, tem mostra. Apesar de ter toda essa influência externa, a gente tem a base aqui do nosso portfólio, do que funciona realmente, e aos poucos a gente vai agregando uma ou outra coisa que são diferenciais. Porque às vezes todo mundo pega agora TikTok, Pinterest, passa as informações para a gente, eu vi isso aqui. Mas às vezes é uma referência que você tem fora do país, você nem tem aqui dentro. Então a gente tem que fazer isso funcionar. Então a gente testa, fizemos isso em uma obra, olha, deu certo, a gente não teve assistência, não teve que voltar para fazer revisão. A gente preza muito por isso. Então, a gente traz, sim, a inovação, mas de forma pontual e muito bem pensada, para que aquilo funcione na casa do cliente. Nosso principal objetivo, como funciona na casa do cliente, sem que o cliente acione a gente para ficar fazendo assistência. Porque é um desgaste para ele e é um custo adicional para a gente. Então, a gente sempre pensa nisso. A gente tem que alinhar a tecnologia. Em trazer a tecnologia, porém, ela tem que funcionar e ser útil, né? Não mais um problema, né? Exatamente. Porque tem algumas que é o que você falou, a gente coloca e faz o teste e não funciona, quer dizer, é uma tecnologia que no futuro próximo vai gerar um custo ou um problema a mais, né? E hoje, quando a gente fala de tecnologia no nosso móvel, é alguma ferragem, algum mecanismo diferente. Não necessariamente ele está ligada com uma automação, não necessariamente com isso. Mas essa tecnologia ela tem que estar testada no Brasil. E aquilo tem que ser uma forma de que as pessoas usam de forma eficaz, eficiente, tem a funcionalidade. Então, nossa preocupação maior é sempre nisso. Porque os móveis, né, antigamente, eram mais, vamos dizer, não eram tão delicados como hoje, né? Que você empurra a gaveta e ela fecha sozinha, né? Vai assim como se tivesse automatizada, né? Exatamente. Você clica na porta, com um clique ela abre. E não era dessa maneira, elas eram mais rústicas, assim, vamos dizer, nas ferragens, né? Porque e hoje em dia você vê, né, que tá tão delicado, assim, eu tô dizendo mesmo essa parte tecnológica mesmo, né? As ferragens, né, estão cada vez mais avançadas, não é, Ju? Eu acho que é uma mudança gigantesca de período, né? Porque você tinha os móveis que eram de madeira. Não, madeira, é verdade. Madeira natural, né?
E aí você tinha o armário do quarto, o armário do banheiro. Hoje você tem tudo. Você tem a porta mimetizada que traz o painel, que agrega uma cristaleira, que tem iluminação. Então a gente veste a casa. É verdade, não a roupa só da um móvel. casa. Exatamente. Não é uma cômoda que você coloca ali ao lado Não. da sua cama. Até em termos de investimento, o olhar todo muito do cliente, do profissional que está acompanhando, da segurança de quem é o profissional, quem é a loja que ele vai indicar para fazer aquele cliente, justamente isso. Porque como ele está vestindo, ele é a cara da casa, ele é a cara da entrega, é ali que o cliente vai morar. Aquilo tudo tem que funcionar. Então, tem muitas coisas que antigamente não se tinham, que hoje a gente tem, que são as ferragens. As ferragens são como os acessórios do carro. Eu vou sempre trazer uma referência, porque assim as pessoas entendem também. Você vai na concessionária, você compra um carro básico, aí você vai agregando, não, eu quero teto solar, eu quero uma pintura diferente. Quero banco de couro, né? Exatamente. Então, tudo que você vai agregando, você gera um valor monetário para aquilo. Sim. Mas também você traz uma função diferente. Ah, minha gaveta tem amortecimento. Então, eu tô ali cozinhando, eu encosto o quadril só para a gaveta fechar. E fecha. Eu não preciso empurrar com a mão. Então, a gente sempre conscientiza o cliente aqui, olha, você está fazendo essa opção, ok, mas essa opção neste ambiente vai funcionar muito mais do que essa daqui. Se fosse a minha casa, eu faria desse jeito. A gente vai tentando juntar as duas coisas, funcionar o investimento e que isso funcione na casa do cliente, esteja dentro do que ele imagina também de gasto para aquela parte da marcenaria. Os clientes também, hoje em dia, eles já entendem, na maioria deles, que é um investimento a longo prazo, né? Você investe, mas dura muito tempo. É claro que, como você falou, tem as manutenções que têm que ser feitas, assim como no carro. Né? Exatamente. Que você tem que parar, trocar o óleo, enfim, fazer uma revisão ali no ar-condicionado. A mesma coisa os móveis. Mas eles têm um longo período, né, de duração. Eles têm um longo período de duração, mas esse avanço, né, essa rapidez das informações que a gente tem, eu digo referência de foto, de imagem, existe um estudo que as pessoas ficam com a casa atual durante 10 anos. Depois elas reciclam. Até um cliente nosso falou assim para mim, tem mercado aqui em Vinhedo para loja, para faturamento? Às vezes não necessariamente são só casas novas, às vezes são casas que estão reformando. E cada vez mais, tanto em Vinhedo, na região, na Grande São Paulo, você vê um número enorme de apartamentos que estão reformando. Verdade. Né? E aqui no nosso caso, condomínios, né? Que somos a cidade dormitório. Vinhedo é uma cidade onde tem muitos condomínios, muitas casas antigas que estão sendo vendidas, recompradas aí, e as pessoas que estão chegando querem fazer essa reforma, né? Que já passou mais de 10 anos, no caso. Isso. Quer mudar a cara Quer da mudar casa, a cara né? da casa. Trazer modernidade para o móvel. Então, tem uma durabilidade, mas tem essa questão também, cansei, não quero mais, quero mudar Não aguento casa. mais essa cor aqui, não. Vou trocar, vou reformular. Exatamente. E falando nisso, eu sou um cliente, chamo a Premium, né? E gostaria de fazer um orçamento. Nesse caso, vocês, além de fazer novas peças, né, para casa, vamos supor que é uma casa que está em reforma, vocês também podem aproveitar aquela que já está, né? Por exemplo, um guarda-roupa. Se a pessoa, de repente, quer aproveitar parte do armário, o miolo, né? Do armário e trocar as portas, vocês fazem também esse tipo de... A gente faz. Na verdade, no processo de venda, né, que a gente está em contato com o cliente, a gente sempre marca a visita na obra para entender, porque às vezes o cliente tem uma ideia e quando a gente chega no local, ou funciona ou não funciona. Então, a gente fala, vamos trocar tamponamento, vamos trocar a porta, porque a carcaça, às vezes, a estrutura do armário está ótima. Tá ótima. Mas a gente só precisa dar uma revitalizada, uma mudança, trazer uma modernidade só pelo uma lado cara de fora. nova, né? E a gente faz isso também. A gente, em alguns momentos, a gente troca tudo, outros a gente faz uma avaliação, olha, não vale a pena. Ou faz algo híbrido, né? Vamos trocar parte fazer uma nova peça. Exatamente. A gente faz esse trabalho aqui também. Ah, que legal, isso é importante. Há algum projeto ou case de sucesso que representa e que expressa bastante a essência da Premium? Eu acho que tem um cliente específico, um ambiente específico. Cada projeto tem a sua história e tem a sua personalidade, né? Mas tem um cliente que ele pediu pra gente um sistema de cama, era um apartamento pequeno, e ele queria uma cama, ela tinha que descer essa cama. Quando ela descesse, ela virava o pé, a prateleira de cima virava o pé, e tinha um tampo intermediário que era uma mesa de computador. Mas não era uma coisa que o cliente ia colocar o laptop e ia tirar o laptop quando a cama descesse. O laptop tinha que permanecer intacto. Nossa, era um desafio, né? Era um super desafio. E o sistema, depois ele tinha uma cama parecida, a gente foi até a casa dele para ver o sistema.
Então, hoje até vira uma referência para a gente, porque a gente vai buscar realmente. A nossa negativa com o cliente é só, não dá para fazer, não existe mecanismo nem tecnologia para fazer isso, que hoje é muito difícil. Mas super funcionou a cama dele. E a gente fala, o teste, quando não, a gente não tem assistência. Se o cliente não ligou aqui, nem para reclamar e nem para pedir reparo... É porque deu certo, funcionou. E funcionou mesmo. E o computador ficava lá certinho. E a prateleira de cima virava o pé da cama. E com o computador em cima. Com o computador em cima. E os objetos em cima, porque era a base aqui da mesa, né? Na parte superior era a prateleira. Então, os objetos ficavam na prateleira. A hora que a cama descia, aquilo lá virava como se fosse uma balança. Então, é um projeto que a gente usa muito como referência para falar para o cliente, não é impossível. Que legal, são desafios que nos impulsionam, né? A fazer cada vez mais, sim, cada vez melhor, a buscar. Isso é muito legal. Sim, e o cliente ensina muito, às vezes, a gente, né? Às vezes ele teve uma experiência que foi positiva, ele traz pra gente, olha, na minha casa eu fiz isso, eu queria trazer isso para cá. Às vezes é uma solução que a gente nunca tinha pensado. E vem de junta fora, toda a equipe técnica, a montagem, porque a equipe técnica tem que estar alinhado com a montagem, que tem que estar alinhado com o comercial, para a gente poder fazer aquilo acontecer. Então, a gente aprende também com o cliente. É muito bom Traz isso. muita experiência para a loja, sim, demais. Ô, Ju, em especial, este ano a Premium participou do Campinas Decor. Sim. Vocês foram um dos patrocinadores de alguns ambientes. De dois ambientes. E receberam o prêmio, né, de destaque. Isso. Como que foi essa experiência? Deixou a gente maluca, né? No sentido, eu acho que foi desafiador no sentido de alinhar todas as frentes que tinham de trabalho, né? Porque os outros prestadores, eles têm que entrar antes da gente. Então, a elétrica tem que entrar, o gesso tem que entrar, e um vai empurrando o outro. No nosso caso, a gente empurrava todo mundo, porque eu tinha um prazo curto, eu tinha que montar aquilo com excelência. Então, foi desafiador nesse sentido, mas no sentido de equipe interna, eu acho que foi muito gratificante e foi tranquilo, porque a equipe está muito bem alinhada. Então, a gente conseguiu fazer um bom projeto. A fábrica atendeu a gente em tempo recorde, justamente para ganhar visibilidade no Campinas Decor. E a equipe de montagem foi incansável, porque a gente gerava 2 turnos, ficava o dia inteiro e entrava à madrugada, porque a gente tinha que finalizar e entregar. Tinha que finalizar em tempo recorde. Exatamente. Mas fora isso, aquilo tinha que estar... a gente segue o nosso padrão de montagem, mas ali a gente tinha... Imagina o volume de pessoas que iam ver o nosso trabalho ali. Muita como gente. Referência. É uma amostra de referência, né? Em Campinas e região. Mas a gente abraça as coisas aqui. Acho que a equipe comercial abraça essas coisas difíceis ou, sei lá, desafiadoras, porque a gente sabe que a gente tem uma equipe por trás, técnica de montagem. Que compra a briga, né? Que compra a briga. A gente chega, olha, esse cliente aqui é em tempo recorde, a gente precisa atender num prazo curto, e todo mundo faz acontecer. E foi uma super recompensa, né? Todo esse esforço aí coletivo, porque vocês saíram aí vencedores e em destaque. E quais foram os locais? Foi o restaurante? Nós montamos 2 ambientes, que Sim. foi o restaurante, que é das profissionais Alessandra Scatolin e Renata Guastelli. A Renata fez a parte de paisagismo e a Alessandra ela fez o conceito do ambiente, que é a área dela. E o outro foi um cinema, um home theater, que o tema era Titanic, que foi uma arquiteta chamada Janaína Ramalho. Foram opostos, assim, os 2 ambientes apresentam propostas totalmente diferentes, em termos de composição, de acabamento, então a gente pôde explorar de formas diferentes também. Que bacana, foi parabéns. Muito legal. Foi muito parabéns. Legal. Ju, quais são os maiores desafios de administrar um negócio hoje em Vinhedo, uma cidade que está em crescimento acelerado? Eu acho que, de uma forma geral, crescer junto, né? Crescer junto com a cidade. Literalmente isso, né? Crescer junto com a cidade, porque a nossa cidade está em crescimento, né? Sim, a gente pega, né? Eu sou vinhedense, então a gente pega Vinhedo há 10 anos atrás, até antes de pandemia, você não tinha semáforo na cidade. Não tinha. Tinha, tipo, um na cidade se tivesse, né? Exatamente. Mas a nossa preocupação, além de estar focada no crescimento da cidade, nessa questão da tecnologia, de estar antenada com tudo, de aparecer nas redes sociais, de movimentar as redes sociais, das pessoas verem o que a gente está fazendo, mas eu acho que principalmente o maior desafio é se manter consolidado naquilo que você faz. Verdade. Sabe? Entregar aquilo que você faz com excelência. Não adianta você crescer muito e você não conseguir ter uma boa indicação. Cair no atendimento, cair na qualidade. Então, eu acho que
é estar enraizado com a verdade daquilo que você entrega, com aquilo que você faz com excelência realmente. A gente pode até crescer junto com a cidade, mas eu acho que o maior desafio é esse. Qual é a essência da nossa marca? O que a gente faz para entregar isso com excelência? Eu acho que o nosso cuidado e a nossa preocupação está nisso. Estamos em outubro, e outubro é outubro rosa, né? As mulheres têm aí um cenário em destaque, falando da saúde, mas também da liderança. E eu gostaria de saber como que você enxerga o papel da mulher na gestão empresarial e no setor em que você atua. Eu acho que a mulher ela tem que ser organizada, tem que ter estratégia, tem que ser bem estrategista naquilo que faz, principalmente porque o meu mercado é totalmente masculino. Então, você tem que ter sensibilidade com firmeza, né? Porque o sexo masculino, ele te enxerga uma pessoa frágil. Então, como que eu lido com a minha equipe? Primeiro, tecnicamente, eu mostro para eles, eu sei o que eu estou falando. Então, se eu vou numa obra e falo, não, você vai montar do jeito que eu estou falando, pode montar isso aqui, que eu sei o que tem que ser feito. Então, assim, você tem que ser delicado, mas, ao mesmo tempo, você tem que se colocar Ser firme. e ser firme. Porque aqui nós estamos falando internamente de umas 25 pessoas. Externo, a gente tem mais de 35 montadores. Homens. São montadores homens. Então, aí você tem que ser referência também naquilo que você faz. Tem que ser referência para a sua equipe. E tudo isso envolve comportamento, a forma como você se comunica, como você se comunica com a sua equipe. Então, acho que são várias frentes, né? A mulher tem que ir abraçando tudo. Tem que dar conta do trabalho também, tem que dar conta de casa, tem que dar conta da família. Então, acho que você tem que ser organizada e estratégica em tudo. Eu acho que esse é o papel, como gestora, né, que eu vejo. Com certeza, eu concordo com você plenamente. E quais são os valores que norteiam a sua forma de liderar em equipe e atender seus clientes? Eu acho que tem vários pilares, mas o principal dele é a comunicação e confiança. Eu falo sempre para a equipe aqui, gente, não prometa nada daquilo que vocês não possam cumprir. Se vocês querem alguma coisa especial, fala para o cliente, olha, deixa eu ver, eu vou fazer aquilo. Se eu me comprometer com você, eu vou fazer aquilo para entregar. Então, eu falo muito isso para eles. Seja muito claro e transparente com o seu cliente, se comunique com ele e mostre confiança. Mas isso a gente tem aqui dentro. Essa é a essência do nosso trabalho. Eu acho que até por isso que a equipe está há muito tempo comigo. Eu tenho profissionais aqui que estão há 9 anos, 5 anos. A gente não tem um turnover na cidade de Vinhedo da equipe, porque eles estão tão entrosados, eles entendem o que eu faço e da forma com que eu falo e que porque nós somos exemplo, né? A liderança Com certeza. é o exemplo e é uma extensão para eles. Mas eu acho que os pilares são esses: comunicação e confiança. É a base, né? É a base. É a base para que todos tenham ali uma comunicação na mesma linguagem, né? Exato. E transmitam isso para o cliente. Exatamente. É o que você falou, com transparência. E eles eles vão repetindo, né? Então, às vezes eu tô aqui num atendimento com o cliente, aí eu percebo que quando eles estão dando atendimento, às vezes eles repetem a fala do que você fez. Então, aquilo já está nele. Então, você vai... Mas o exemplo não são só com palavras, são com as atitudes que você tem, né? E a forma como que você vai conduzindo o seu cliente. Depois, você tem o feedback disso lá na frente, porque o cliente, ele reporta para você, sendo positivo ou negativo. E eu adoro feedback negativo, porque eles são construtivos. Verdade. Falar, opa, nisso aqui eu estou melhorando, isso aqui não está bom. Ainda quando você tem uma sucessão de feedbacks que não está positiva, a gente traz para dentro e fala, ó, este cliente falou uma coisa, esse cliente falou a mesma coisa. A mesma coisa. Então, a gente tem que corrigir aqui dentro. Isso é bom, que você tem esse retorno e tem a possibilidade de corrigir e fazer cada vez melhor, né? Exatamente. Você tem essa possibilidade. Processo de melhoria contínua. Ju, você, como já disse, né, você é nascida, criada aqui em Vinhedo. E o que significa para você a Premium sob medida estar enraizada aqui na cidade que você nasceu, que você foi criada? Eu acho que é crescer junto. A gente vê, eu acho que eu comentei um pouquinho antes, né? A gente vê Vinhedo tão pequenininho e com um potencial gigante agora, né? Principalmente por conta da gestão da cidade. A cidade é limpa, é organizada. E fora isso, eu acho que a Premium ela agrega muito valor para os imóveis que estão aqui dentro. Então acho que a gente contribui nesse sentido, junto com a cidade. A cidade valoriza e o que a gente faz pela cidade valoriza os imóveis também. É verdade, até porque a etapa que vocês fazem, vocês realizam, que é de imóveis sob medida, é uma etapa de um valor agregado muito grande ao imóvel, né? Que é a cidade de Vinhedo, né? Vinhedo ela tem um perfil de moradores, né, com um poder aquisitivo maior, né? Então, eu acho que a gente... É gostoso porque a gente vai crescendo junto, vai valorizando a cidade junto com o futuro morador ou o morador atual. Então, é um orgulho para mim.
ser de Vinhedo e trabalhar em Vinhedo. Com certeza, Ju. E como que a empresa contribui para o desenvolvimento local? Seja empregos, parceiros, apoios ou iniciativas, como que você enxerga que a empresa contribui para essa parte, para esse desenvolvimento aí de iniciativas da cidade? Primeiro a gente gera trabalho, a gente tem pessoas que moram na cidade de Vinhedo, que trabalham com a gente, então querendo ou não, a gente gera esse imposto para a cidade. A gente se relaciona, participa de eventos. Se conecta. Né? Exatamente, se conecta. Então, acho que esses são os pilares, assim, sabe? Que a gente vai construindo e gerando valor para a cidade. Né? Essa conexão, essa interatividade, geração de emprego, gerando essa demanda. Então, acho que são esses os pontos. E na sua visão, o que Vinhedo tem de único que influencia diretamente no sucesso da Premium? Eu acho que é a força da comunidade. A comunidade no sentido assim, Vinhedo é uma cidade pequena. Estava conversando com um cliente ontem, né? Que antigamente a gente ia no banco, ia na supermercado e encontrava as pessoas. Encontrava, né? Todos os empresários no banco, né? Apesar de ter crescido a cidade, né? Aumentou o número de pessoas, aumentou o número de pessoas que são de fora, que não são de Vinhedo. Ainda assim é uma cidade pequena. A gente ganha muita força na comunidade no sentido de indicação via WhatsApp, de proximidade de relacionamento. Então, a gente foi crescendo, 80% hoje do que a gente fatura são indicações de clientes que já tiveram experiência com a gente. A gente tem um trabalho forte com os profissionais, a gente tem algumas ações internas com os nossos parceiros, mas ainda assim, fortemente, é bem significativo as indicações de clientes pelo WhatsApp. A gente está com uma montagem até num condomínio aqui, e um cliente pediu indicação, aí um consultor nosso me mandou uma mensagem, falou, estão pedindo indicação, vocês estão servindo um cafezinho bom, um pão de queijo bom, que está todo mundo indicando vocês. Verdade. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. E essa é a importância também da proximidade com o cliente, né? De ainda ter aquela conexão tete a tete mesmo, né? De trazer o cliente para dentro de casa, de oferecer um café, um pão de queijo, de trazê-lo para próximo, né? Para não manter aquela distância, aquela frieza, que muitos preferem agora, na era digital, atender dessa maneira. Mas não é, eu acho que não é esse o caminho. O caminho a gente tem que voltar agora um pouquinho lá atrás e trazer para próximo, né? Conectar e trazer para mais pertinho da gente, né? O que é o que vocês fazem aqui. Sim. Quantas vezes a gente já não realizou reuniões aqui, é o que você falou. Tem aquele aconchego, aquele quentinho, né? Sim. Traz um pão de queijo e um cafezinho, um chazinho, enfim. Aquele mimo para o cliente ou para parceiros é muito importante. Sim. É isso que conecta também, além de um bom trabalho que vocês desenvolvem. Exatamente. Nessa vibe da tecnologia, de IA, de fazer reunião online, se perde muita conexão com o cliente. Com certeza. O que a gente tenta fazer aqui na sala. Espera um pouco, se eu não entender quem você é, como que eu vou saber o melhor que eu tenho que fazer para você? Como que você vai entender? Porque você tem que fazer a leitura do seu cliente para oferecer aquilo que combina com ele. Exatamente. E é muito difícil você fazer isso, tudo bem que a gente faz, né? Ou online, quando necessário. Mas se você pode, né, trazer para perto, eu acho que é o melhor caminho. Sim, e eu acho que a gente tem que fortalecer a comunidade no sentido da indicação de manter os clientes dentro da cidade. Então, essa força, né, de conhecer os empresários, conhecer as pessoas que têm loja aqui, de entender o que o outro está fazendo. Olha, você vai em tal lugar, fora, mas vai nesse lugar também, né? Mas a gente fazer essa indicação com confiança. E eu acho que é isso. Vinhedo é pequeno. Então, a gente consegue fazer isso mais facilmente. Com certeza. E é importante. É importantíssimo. Sempre. Quantos condomínios, mais uma vez eu volto a falar que a gente tem na cidade, quantas casas em construção ou em reforma, temos muito potencial, né? Muito potencial. A cidade não para. E a cidade não precisa sair, né, daqui, buscar fora. Nós temos aqui. Exatamente. E temos o melhor. Exatamente, é isso mesmo. E falando aí da tecnologia, das novas tendências, você acredita que elas vão transformar o setor de móveis sob medida nos próximos anos? Eu acredito que sim. Eu acho que tem alguns pontos que são pilares, né? A questão da sustentabilidade. Hoje é um dos apelos que a gente faz aqui na hora da venda, porque não é só instalar madeira na casa do cliente. Tem que saber a procedência da madeira, se ela é de reflorestamento, qual a composição que tem na madeira. Então, a gente pega um pouco pesado e eu acho que isso vai ser obrigação daqui a um tempo.
Mas eu acho que esse negócio da IA, de você colocar... Hoje a gente usa algumas coisas como referência para renderizar. A gente coloca as imagens lá, humaniza pra gente. Sabe? Para o cliente olhar, uau, eu estou me sentindo dentro da minha casa. Então, eu acho que a tecnologia vai vir, assim, fortemente como um ponto transformador mesmo. De você saber ser mais assertivo naquilo que você quer, você conseguir passar, conduzir a pessoa do que ela tem que fazer para sua casa. Tem tantos clientes que vêm aqui, que mandam referência para a gente, a gente olha a referência, vai montar o projeto, o cliente fala assim, não é nada disso que eu quero, mas você me mandou essa referência, não, mas era da cor. Ele não conseguia explicar aquilo. Então, acho que a tecnologia ela é alinhada nesse ponto. Olha, isso aqui é o que eu imagino para minha casa. E aí a gente é mais assertivo na segunda etapa, que é transformar depois a casa do cliente aqui. Porque às vezes ele tá com aquele projeto na mente dele e não consegue passar aquilo para vocês, né? Não consegue. Só ele imagina. Às vezes o cliente é tão visual que ele acha que você está na mente dele, ele não consegue te explicar. E você tem aquele que vai falar. Não, eu quero assim, assim, assim. E você consegue entender. Mas você tem que atuar em todas essas esferas. Mas eu acho que a tecnologia artificial, essa questão de 3D, renderização, tudo que o cliente consegue fazer sozinho hoje, vai ser transformador e vai trazer uma rapidez maior aqui para o nosso trabalho. É o que você falou, a resposta fica mais rápida, né? Sim. E mais assertiva. E tem lojas hoje, eu já tenho um relato de lojas que estão fazendo um briefing, né? Briefing é esse primeiro passo com o cliente, de levantar as necessidades. Tem loja hoje que já está fazendo tudo isso com robô, automação. Porque a tecnologia ela consegue levantar um número maior de dados ali do que o cliente está falando e te transformar isso, briefar isso muito mais fácil, né? Nós, humanos, a gente tem que entrar um pouquinho mais a fundo para entender o cliente. Eu não sei como que vai ser o comportamento. Tem gente que gosta disso e tem cliente que não que prefere esse aconchego da pessoa ali do lado. Né? Mas eu acho que vai ter uma grande mudança realmente em relação a isso. Eu acho. Mas eu acho que dá para atender os dois lados. Quem gosta e quem não gosta, Exato. né? Aquele que não gosta de falar, tá aqui, eu quero que faça assim, vai usar muito bem. Exato. O outro não, você precisa me entender. Você precisa me entender, eu quero falar com você, eu quero ir até você. Venha. Exatamente. Seja bem-vindo. Quais são os próximos passos da Premium e planos para expansão? Nós abrimos recentemente a loja de Jundiaí. Então, primeiro, Vinhedo a gente está mais enraizado. Eu acho que porque facilita, porque os sócios da loja são daqui, eu sou daqui, a gente acaba conhecendo muitos profissionais. Então, a gente quer consolidar a loja na cidade de Jundiaí também. E a gente tem planos de expansão, de ir para outras cidades. Mas a gente está deixando tudo bem formatado, né? Tudo certo, como se fosse a gente planeja uma franquia, mas sendo lojas próprias, indo para outras unidades, mas carregando a base, deixando a base muito bem feita para que a gente consiga replicar. Isso é importante, e multiplicar, né? Para ter o mesmo respeito, mas a vocês mesma entrega. Vocês estão no caminho certo. Ju, e que conselho você daria para empreendedores locais que sonham em construir uma marca sólida como a de vocês? Pertencer à comunidade, eu acho que isso é um dos primeiros passos. Né? Tem muita gente que é de fora, que não é daqui, que abre negócios aqui e não consegue saber como que eu faço, como que eu me conecto, né? Então, tem que se conectar através de relacionamento, de eventos, participar das coisas, né? De tudo que tem na cidade, pertencer à comunidade. E aí, eu acho que você tem que expor aquilo que você faz de uma forma muito clara, se comunicar de uma forma muito clara. Ter clareza, mostrar para o seu cliente, o seu consumidor, aquilo que você faz, ser pontual com prazos, com entregas, né? Independente do setor que você está. Eu acho que essas dicas são valiosas. E principalmente hoje, a comunicação com o cliente. Né? O que você mostra nas redes sociais é efetivamente aquilo que você entrega. Você tem que estar com essas coisas muito bem alinhadas. E hoje em dia, como você falou, nós temos que estar alinhados como somos, como nos relacionamos, tanto aqui nas ruas, né, nas visitas com os clientes, nos eventos, assim como nas redes sociais, não é? Exatamente. A sua rede social tem que estar alinhada com o que você expressa, com o que você entrega. Não adianta você ser uma coisa na rede social e outra, quando eu te conheço, falo assim, nossa... Mas é o que as pessoas falam hoje, né? Nossa, era totalmente diferente das redes sociais daqui. E não pode, né? A gente tem que estar alinhado a mostrar na rede social o que a gente realmente é. A essência, né? A essência do seu negócio. E se o cliente percebe isso, eu acho que tendo paciência também, né? O negócio você tem que esperar maturar, você tem que ter um pouco de paciência.
As coisas não acontecem de uma hora para outra. Não, tem uma construção. Tem. E é tudo imediatíssimo. Todo mundo acha que abrir um negócio hoje é fácil, não vai ser sucesso. Não, é uma construção, realmente. As pessoas têm que te conhecer, têm que interagir com você, têm que acreditar em você. Mas você tem que fazer sua parte. Tem que fazer sua parte. É um namoro, né, Ju? É um namoro, exatamente. Até chegar no casamento leva um tempinho, né? É o que a gente fala aqui pro cliente. A gente está se conhecendo. Estamos iniciando o nosso relacionamento. Estamos iniciando o relacionamento. Calma que a gente chega lá. E A é gente verdade, chega lá. né? Ju, se você pudesse definir vinhedo em uma palavra, qual seria? Conexão. Eu acho que é essa questão da conexão. Eu acho que vinhedo hoje, muito mais do que antes, permite isso. Né? O que a gente falou um pouco de tudo. De você pertencer à comunidade, de você estar ali, mas eu acho que essa coisa de conexão... Eu poderia citar várias outras coisas ligadas à cidade, mas não, a cidade também precisa das pessoas. Precisa se relacionar com as pessoas. Precisa se conectar. Precisa das pessoas. Então, eu acho que é bem isso, conexão. Gostei. E qual foi o projeto mais emocionante que a Premium já realizou para você pessoalmente? Pessoalmente, tem alguns projetos que eu me envolvo mais. Eu não tenho um projeto específico. Não tem como falar, olha, esse projeto aqui específico ficou, porque às vezes tem um ponto forte, às vezes tem um ponto fraco, tem um ambiente que é mais bonito que o outro. Tem um que marcou a gente, que foi É que nem filho, né? É único, né? Nasce aquele projeto, nasceu um filho, né? Cada um tem um carinho especial, uma cara especial. Tem. Não é? Mas se eu pudesse citar eu acho que eu citaria a Cabana do Sorocaba, do cantor Sorocaba. Primeiro, ali foram várias questões. Era ele... Nossa, ficou maravilhoso. Ficou demais. Ficou incrível. Era ele que queria conhecer quem éramos nós, né? Para fazer a cabana, né? E a gente tinha prazo para entregar, tinha que estar bonito. Ele ia fazer um trabalho para a gente de divulgação. E era um projeto super diferente. Tinha moldura, tinha um cavalo que estava ali dentro do contexto, né? Eu vi. Que ele fez aquilo para o cavalo, para agregar a família. Então, eu acho que o projeto dele foi diferente do que a gente faz. Saiu do convencional. Saiu do convencional. Pela decoração, pelo design, por tudo que está ali dentro. Saiu do convencional, porque casa a gente está acostumado a fazer. Mas ali eu acho que foi uma entrega diferente. Aí fazer a cabana ainda a cabana do Sorocaba. Exato. Não é uma simples cabana. Não é uma simples cabana. A cabana do Sorocaba tem cavalo, tem enfim, né? Exatamente. Realmente foi algo bem especial que vocês fizeram e realizaram com maestria. Foi um sucesso. Foi sim. Ju, bem gratificante. Eu gostaria de agradecer o nosso bate-papo, conhecer um pouquinho mais da Premium. Parabéns pela sua liderança, que está cada dia mais em evidência, está cada dia aí brilhando na nossa cidade e refletindo aí na região. Parabéns. Obrigada. E até a próxima. Até. Adorei o convite, Ari. Foi ótimo a nossa troca. E espero que a gente tenha muitas conexões. Teremos muitas conexões, com certeza. É isso. Vamos lá para o nosso brinde. Pode vir.